Quando se fala em luta pela acessibilidade, ela é um exemplo. Estamos falando de Mara Gabrilli. E olha que ela não é só usada na hora de enfrentar essa batalha contra as limitações. Rompeu o preconceito e mostrou que a sensualidade não tem barreira. Hoje é vereadora da cidade de São Paulo e usa sua experiência de vida para tornar os lugares mais acessíveis. A beleza e o sorriso são os mesmos, mas muita coisa mudou nos últimos 15 anos. Eu sempre tive várias mudanças bruscas assim na vida. E é claro que assim, essa mudança foi uma mudança radical, porque mudou tudo naquele momento. Mas eu acho que assim, depois, pouco a pouco, cada mudança foi fazendo um certo sentido e ganhando uma direção muito mais bacana. Essa mudança radical foi o acidente que Mara sofreu em agosto de 1994. Eu parei de fazer tudo que eu fazia, né? Do namorado, à corrida, que eu era maratonista, e ao trabalho. Com o acidente, ela ficou tetraplégica. Os médicos lhe deram poucas esperanças. Ela teria apenas 1% de chance para voltar a se mexer, mas isso não a desanimou. Foi um impacto também para mim, porque na hora, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, puxa, 1% não é zero, né? Graças a Deus. Então, vamos lá, me deu esperança. Esse impacto na vida de Mara fez com que ela mudasse algumas prioridades. Quando eu comecei a ficar mais saudável, com mais condição de começar a sair, de fazer um trabalho, eu jamais dedicaria o meu tempo para um trabalho cujo objetivo fosse só ganhar dinheiro. Assim, foi perdendo a majestade. Foi então, em 1997, que ela fundou a ONG Projeto Próximo Passo, que incentiva o esporte a atletas com algum tipo de deficiência. Com natação, atletismo, apoio um time de basquete, de cadeirantes, trabalho com remo adaptável, trabalhava com vôlei até outro dia, agora eu estou dando um tempo, mas na verdade meu time está trabalhando em Mogi. O projeto cresceu e se tornou o Instituto Mara Gabrilli, que além de apoiar 90 atletas, também investe em pesquisas para a cura de paralisias. Não só esse fomento à pesquisa, que eu faço captação de recurso para investir em pesquisas que estão acontecendo, ou buscar profissional de fora, ou levar profissional para fora. O ano passado eu trouxe uma pesquisadora indiana que pesquisa na Inglaterra. Mara se movimenta apenas do pescoço para cima, mas isso não a limitou de fazer o que queria e, por que não, ousar. O ato do ensaio foi uma delícia, porque assim era um monte de gente e eu inventando um monte de posição e um monte de gente para ficar mexendo em mim para me colocar nas posições que eu queria. Isso já é uma delícia. E o fato de eu poder ver meu corpo em várias posições, porque na cadeira de rodas você não tem essa mobilidade, não é? Você não fica se vendo. Quando saiu, primeiro que foi capa, coisa que eu não esperava. Achava que ia sair uma fotinha em algum lugar. Quando a coisa foi crescendo daquele jeito, aí que eu fui me dando conta. E, puxa, foi o recorde de cartas da revista. Através do ensaio, veio a oportunidade de expressar seus pensamentos e opiniões a milhares de leitores. Bom, a coluna na revista, depois que eu fiz o ensaio na revista Trip, eu assim, tinha uma amiga muito amiga minha, que há muitos anos convivia comigo, que começou na Trip como estagiária. E aí foi crescendo e foi galgando lá dentro. E quando eles resolveram editar a revista TPM, Trip para a Mulher, ela sugeriu meu nome para o editor ler um texto meu. E ele me ligou e falou assim, olha, ele vai para a revista sem mexer nada. Outra novidade que surgiu na vida dela foi a realização de um sonho, ter um programa de rádio onde pudesse abordar um assunto que ela entendia muito bem. Eu sempre ouvia a Rádio Eldorado. Eu sempre tive vontade de ter, eu não cheguei a imaginar um programa, mas eu ficava imaginando umas pílulas sobre acessibilidade. E é engraçado, eu comentava com a Cláudia, minha assessora, falava, puxa, vamos atrás, vamos ver se a gente
consegue. Aí, depois que eu saí na capa da Vejinha, eu estava almoçando num restaurante e veio um cara para mim e falou assim: ah, você quer ter um programa na Rádio Eldorado? Eu falei, opa. E aí ele levou para a diretoria da rádio, me chamaram e a gente começou a montar o programa. E assim, eu estava morrendo de medo, porque eu não sou radialista. Derrubando Barreiras, nome do programa, é um espaço aberto a pessoas que, assim como Mara, têm alguma limitação física. E eu tenho que ir embora porque amanhã é o dia que eu gravo. E assim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. É o programa de rádio. Você tem que ficar descobrindo como fazer aquela pessoa falar o que tem de melhor dentro dela, de mais inusitado, sabe, de mais afetivo, é muito legal. É impossível falar de Mara Gabrilli e não citar a acessibilidade. Ela convive com esse tema há 15 anos e recentemente nota um grande avanço na conscientização das pessoas. É um processo. Assim, eu nunca esperei que isso acontecesse de um dia para o outro, mas eu vejo isso acontecendo. Eu vejo uma mudança muito grande de quando eu sofri um acidente para hoje. E eu vejo assim, não tem um dia que não tenha um jornal falando do assunto. Porque assim, eu recebo o clipping, é impressionante, não tem um dia que não se fale desse assunto. E a forma de falar, a abordagem do jornalista mudou também. Então assim, não é mais aquele coitadinho, entendeu? Não, tem uma outra postura para se falar disso. O difícil é fazer pessoas que não vivem diretamente com esse problema aceitarem que todos têm direito ao livre acesso. Eu estava no supermercado e eu encontrei um amigo meu cadeirante. E aí então assim, juntaram 2 cadeiras e 2 carrinhos de supermercado, mais as pessoas que estavam com ele. E eu ainda tive o cuidado de sair do corredor, né, das gôndolas, para ficar meio afastada. Veio uma mulher falando assim, e ela me reconheceu, falou assim: ô, senhora vereadora, olha a Constituição, hein? Tá achando que agora é tudo para vocês e nada pra gente? E foi nesse árduo trabalho a favor da inclusão social que Mara foi mais longe. Se tornou a primeira secretária municipal de pessoa com deficiência e mobilidade reduzida da cidade de São Paulo. Ah, foi uma delícia, né? Porque parecia que eu era a mensageira da novidade, porque cada secretário que eu chegava e começava a falar, secretário, tipo, não era um assunto conhecido. Hoje ela é vereadora da cidade. Tenho, porque assim eu fui aprendendo sobre as outras deficiências, né? E assim, puxa, virou meu trabalho, eu trabalho por todas elas, né? E eu assumi uma secretaria. E aí eu não podia ficar olhando só para uma coisa. E isso para mim foi um dos maiores presentes. Tem um monte de gente lá esperando que quer falar, quer pedir, quer fazer. Nossa, eu sinto tipo como se fosse uma missão mesmo. E adoro. O que com certeza muitos perguntam é como uma pessoa que tem tanta limitação física pode sempre estar sorrindo. Mara tem seu segredo. Eu sempre falo, quando você melhora a vida de alguém, a vida que melhora é a sua, não é? E para ela, quem pode com mais eficiência romper as barreiras do preconceito são os próprios deficientes. Se as pessoas que têm algum tipo de deficiência começarem a sair de casa, a exigir que tenha acessos, a usufruir os serviços que cada município oferece, ou pedir para que ofereça. E hoje a gente tem várias situações modelo na cidade de São Paulo que a gente quer multiplicar, que outros municípios já estão fazendo e, puxa, tem condição de fazer muito melhor do que o modelo. Então, vamos trabalhar.